Ansioso para dar a seus alunos a oportunidade de experimentar a receita do cupcake vencedor da gincana de receitas, e pensando numa forma de comemorar o Dia das Crianças com eles, o professor Visconde pediu a Joana que fizesse 22 cupcakes para a turma. Ela, que sempre gostou muito de cozinhar, ficou muito feliz com o pedido do professor Visconde. Assim que chegou em casa, já correu para separar os ingredientes que precisaria. Ao ver Joana chegando em casa tão animada, sua mãe logo perguntou qual o motivo de todo o entusiasmo. Mãe, minha professora pediu para preparar 22 cupcakes para a turma pelo Dia das Crianças. 22? Que legal! Mas a receita da nossa família só dá para 8 cupcakes, então você terá que aumentá-la. Joana pegou seu caderninho, onde tinha a receita anotada, e começou a pensar em como poderia aumentar a quantidade de cada ingrediente, de modo que conseguisse fazer os cupcakes para seus colegas, sem deixar nada sobrando. Bom, uma receita rende 8 cupcakes, então se dobrar a quantidade de ingredientes terei 16 cupcakes. Mas minha professora pediu fazer 22, então ainda faltam 6. Se uma receita faz 8 cupcakes, para fazer 6 vou precisar de 6 oitavos da receita, que simplificando é 3 quartos da receita. Então vou precisar fazer 2 receitas e mais 3 quartos. Para calcular a quantidade de ingredientes que iria precisar, Joana decidiu dividir os cálculos em duas partes. Decidiu primeiro calcular a quantidade de ingredientes para fazer duas receitas e depois calcular a quantidade de ingredientes para fazer 3 quartos da receita. Para fazer 2 receitas, tenho que multiplicar todos os ingredientes por 2. Para o ovo, a farinha e o fermento é simples. Joana criou uma tabela para anotar a nova quantidade de ingredientes comparados com a quantidade original. Agora preciso multiplicar a quantidade dos ingredientes por 2 também. Como será que posso fazer isso? Na aula de matemática, o professor Visconde nos ensinou como multiplicamos uma fração. O que foi que ele disse mesmo? Quando queremos fazer a multiplicação de um número inteiro por uma fração, basta multiplicarmos o numerador da fração pelo número inteiro e manter o denominador. Por exemplo, vamos pensar em uma multiplicação de uma fração por 2. Fazer uma multiplicação por 2 é o mesmo que somar duas frações iguais, certo? Digamos que nossa fração é 2 terços, então 2 terços mais 2 terços é igual a 2 terços vezes 2. E nós já aprendemos a somar frações com denominadores iguais, não é mesmo? Então, o que fazemos é manter o denominador e somar os numeradores, que é o mesmo que multiplicar o numerador por 2. Note que no caso 2 terços mais 2 terços, a resposta é 4 terços. Assim como 2 terços vezes 2, a resposta também é 4 terços. Podemos usar essa mesma ideia para multiplicar qualquer fração por um número inteiro. Lembrei! Então, se para uma receita preciso de 3 quartos de xícara de açúcar, para 2 receitas tenho que calcular 3 quartos vezes 2. 3 quartos vezes 2 multiplico o primeiro numerador, 3 vezes 2 igual a 6 e mantenho o denominador. Então vou precisar de 6 quartos de xícara de açúcar, mas também posso simplificar esse resultado dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, ou seja, 6 quartos igual a 3 meios. Olhando para o resultado encontrado, Joana lembrou-se de uma matéria que já havia estudado nas aulas de matemática. Hum, mas 3 meios é uma fração imprópria, já que o numerador é maior que o denominador. Então tenho 3 metades de uma xícara, mas 3 metades de uma xícara é igual a uma xícara mais meia. Então preciso de uma xícara e meia para a minha receita, o que pode ser representado como 1 e 1 meio xícaras de açúcar. Agora só preciso fazer os mesmos cálculos para cada um dos ingredientes. 1 terço de xícara de óleo vezes 2 igual 1 terço vezes 2 igual 2 terços. 3 quartos de xícara de leite vezes 2 igual 3 quartos vezes 2 igual 6 quartos, que simplificando é 3 meios, que é 1 e 1 meio. 1 meio xícara de chocolate em pó vezes 2 igual 1 meio vezes 2, que é igual 2 sobre 2, que é igual a 1. Com essas quantidades já posso atualizar minha tabela. Bom, como para uma receita usamos um ovo, uma xícara de farinha
e 1 colher de fermento, para 3/4 da receita irei usar 3/4 de cada uma dessas quantidades. Assim, se para uma receita preciso de 1 ovo, 2 receitas, 2 ovos, 3/4 de receita, 3/4 do ovo, então 1 xícara de farinha, 2 xícaras de farinha, 3/4 de xícara de farinha, 1 colher de fermento, 2 colheres de fermento, 3/4 de fermento. Joana então percebeu algo muito estranho. Mas mãe, como que eu vou usar 3/4 do ovo? Filha, como não temos como dividir um ovo, o que costumamos fazer nessa receita é arredondar. 3/4 é mais da metade, né? Então você pode usar o ovo inteiro mesmo. Outra opção é você fazer 3 receitas, mas acredito que não teremos óleo suficiente para isso. Ah, entendi. Vou arredondar e usar o ovo inteiro e calcular o restante dos ingredientes para 3/4 da receita. Muito obrigada, mãe. Então, Joana se deparou com outro problema. Como será que eu descubro a quantidade dos outros ingredientes? Como descobrir quanto é 3/4 de 3/4 de xícara de açúcar? Joana decidiu perguntar para o professor Visconde no dia seguinte. Professor Visconde, como que eu descubro a quantidade dos outros ingredientes? Para uma receita inteira, preciso de 3/4 de xícara de açúcar. Mas quanto vou usar para fazer apenas 3/4 da receita? Joana, assim como para fazer 2 receitas você multiplicou as quantidades por 2, para fazer 3/4 da receita, você pode multiplicar as quantidades dos ingredientes por 3/4. Nossa, verdade! Muito legal, prof. Mas como eu posso multiplicar frações? Ótima pergunta, Joana. Veja bem, você deveria saber quanto é 3/4 de 3/4 de xícara de açúcar, certo? Vamos representar o todo da xícara de farinha como um quadrado. Podemos dividir esse quadrado em 4 partes iguais na vertical e, ao colorir de azul 3 dessas 4 partes, nós temos 3/4 do total pintado de azul, certo? Para descobrir quanto é 3/4 desses 3/4, passamos a considerar os 3/4 como nosso todo e podemos dividi-lo em 4 partes iguais na horizontal. Vamos pintar de amarelo 3 dessas 4 partes, já que queremos 3/4, certo? E agora, a parte amarela é a quantidade de açúcar que você quer usar. Mas quanto ela representa do todo? Lembre-se que em uma fração temos o todo dividido em partes iguais. Então, podemos estender as linhas que estão nas 3 primeiras colunas para que a última coluna também seja dividida em 4. E assim, o todo esteja dividido em partes todas iguais. Ah, agora fica fácil. Posso contar em quantas partes o todo está dividido e depois contar quantas partes são amarelas? Vamos ver. Se o todo está dividido em 16 partes e as amarelas são 9, então a amarela representa 9/16 do todo, certo? Isso mesmo. E veja só, dividimos o todo em 4 partes. E depois cada uma dessas partes em outras 4 partes. Ou seja, no final temos o todo dividido em 4 vezes 4 partes, que é 16. Já as partes amarelas são 9, porque pegamos 3 partes de cada uma das partes azuis, e como temos 3 partes azuis, então fazemos 3 vezes 3, que é igual a 9. E é assim que funciona a multiplicação de frações. Nós multiplicamos os numeradores dela e depois multiplicamos os denominadores. Nossa, muito legal! Então, se eu, ao invés de um número inteiro, tiver uma fração multiplicando outra fração, eu multiplico tanto os numeradores quanto os denominadores? Isso mesmo. Assim que multiplicamos frações. Você entendeu direitinho? Joana ficou muito animada com a descoberta. Assim que chegou em casa, pegou seu caderno para fazer os cálculos e anotar os resultados em sua tabela. Como 3/4 vezes 3/4 é 9/16, já sei que essa quantidade de xícaras de açúcar que irei utilizar. Agora só preciso fazer os mesmos cálculos para cada um dos ingredientes. 1/3 de xícara de óleo vezes 3/4
é igual a 1/3 vezes 3/4, que é igual a 1 vezes 3, sobre 3 vezes 4, ou seja, 3/12, que simplificando, 1/4. 3/4 de xícara de leite vezes 3/4 igual a 3/4 vezes 3/4, 9/16. 1/2 xícara de chocolate em pó vezes 3/4 igual a 1/2 vezes 3/4 igual a 1 vezes 3, 2 vezes 4, 3/8. Com essas quantidades eu posso atualizar minha tabela. Bom, agora que eu sei a quantidade de ingredientes para fazer 2 receitas e a quantidade de ingredientes para fazer 3/4 da receita, posso usar essas quantidades para fazer exatamente 22 cupcakes. Então, Joana foi adicionando à receita as quantidades de cada ingrediente indicadas na tabela. Primeiro colocando a quantidade necessária para 2 receitas, e em seguida a quantidade necessária para mais 3/4 da receita. Ela colocou a massa nas forminhas e colocou os cupcakes no forno para assar. Eles ficaram lindos. Então, no Dia das Crianças, ela levou os 22 cupcakes para a escola e o professor Visconde os distribuiu aos alunos. Todos amaram e Joana ficou muito feliz. Viram só? Mais uma vez as trações me ajudaram na cozinha.